Olá, alunos da disciplina de estágio. O meu nome é Henrique Dutra, eu sou professor de artes na Prefeitura Municipal de Praia Grande e também doutorando na Faculdade de Educação da Unicamp. A minha pesquisa é sobre as relações entre educação e cultura na África do Sul e no Brasil. E esse também é o tema da nossa aula de hoje. O meu interesse por esse tema começa durante o meu mestrado, onde eu estudei os pontos de cultura e conheci a pedagogia griot, uma pedagogia criada a partir da prática pedagógica do ponto de cultura Grão de Luz Griot, que fica em Lençóis, na Bahia. A pedagogia griot se inspira na figura do griot africano, ou Djeli, que é uma figura muito importante na África Ocidental. Djeli é um mestre ou mestra, um caminhante, um contador de histórias que preserva e transmite a história do seu povo. No doutorado, parte da minha pesquisa foi financiada pela agência CAPES e eu realizei 2 missões diplomáticas entre 2016 e 2018 na África do Sul, conhecendo as escolas, fazendo entrevistas, realizando práticas pedagógicas baseadas na cultura de tradição oral brasileira e tentando compreender esse processo de educação que é muito parecido e ao mesmo tempo muito diferente do nosso. Como vocês já sabem, a África do Sul sofreu um processo de apartheid muito grande que segregava a população branca da população não branca. Esse processo discriminatório se estendia à educação. As escolas dos alunos negros recebiam 1/5 dos recursos destinados aos estudantes brancos, além de terem um tempo menor de permanência dos alunos na escola e o currículo tecnicista. Muita luta, muito confronto acontece na África do Sul até a eleição do Nelson Mandela, que faz grandes mudanças nas políticas públicas, inclusive no campo da educação. A atual divisão do ensino da África do Sul é assim. Primeiro, você tem o General Education, que é equivalente ao nosso ensino fundamental aqui no Brasil. Depois, você tem o Further Education, equivalente ao nosso ensino médio. E por último, você tem o Higher Education, que contemplam as universidades públicas e privadas. Acesso à universidade depende da nota que o aluno tira numa prova chamada Senior Examinate Certification, que é uma prova parecida com o Enem aqui do Brasil. Dependendo da pontuação que o aluno tira nesse exame, ele consegue acessar uma vaga no ensino superior. O ensino público na África do Sul não é totalmente público como no Brasil. Uma parte da escola pública é paga pelas famílias, como se fosse uma mensalidade ou imposto. Nem todas as famílias podem pagar essas taxas de ensino, e a falta de recurso para alimentação ou transporte estão entre as principais causas de abandono escolar. Eu conheci 4 escolas na África do Sul, mas a que eu fiquei mais tempo foi na Funda Ujabuli School, uma escola filiada à Universidade de Joanesburgo, que teve seu modelo pedagógico baseado nas escolas da Finlândia. A Fundo Jabuli é um colégio de aplicação, ou seja, os alunos que fazem cursos de licenciatura na universidade realizam seus estágios nessa escola, unindo teoria e prática. Detalhe importante: nessas escolas, as crianças aprendem inglês, Zulu e Sesotho. Toda escola na África do Sul, além de ensinar inglês, vai ensinar 2 outros idiomas, porque o Nelson Mandela transformou os 11 idiomas da África do Sul em idiomas oficiais. Então a escola se adequa de acordo com a região que ela está. Eu cheguei nessa escola e ela estava toda cheia de cartazes, por exemplo. Na porta estava escrito door em inglês, embaixo porta em Zulu, embaixo porta em Sesotho. Então a criança vai se alfabetizando em 3 idiomas ao mesmo tempo. Quando eu volto para o Brasil, eu concorro e ganho o edital SAI Ação Cultural e desenvolvo um projeto de extensão chamado Cartas para a África, onde as crianças brasileiras escrevem cartas para as crianças sul-africanas. Eu desenvolvi essa atividade numa escola pública junto com a professora de artes e de inglês, ou seja, no ensino formal, e também numa ONG, junto com a educadora de artes, ou seja, no ensino não formal.
As cartas produzidas em 6 meses de projeto são muito variadas. Essa carta, por exemplo, foi escrita por uma menina de 10 anos. Ela é toda rosa, com coraçõezinhos e tal, e ela foi escrita em português. Já essa outra carta foi escrita por um menino e foi escrita em inglês. Repare que essa carta tem um Bob Marley desenhado, ou seja, o aluno muito provavelmente associou Bob Marley à África, desconhecendo que na verdade Bob Marley nasceu na Jamaica, que fica na América do Norte. Muitas cartas apresentavam uma visão positiva sobre a África. Falavam sobre as danças, músicas, esportistas famosos. Já outras falavam bastante dos aspectos negativos que elas geralmente viam na televisão, como fome, miséria, etc. Essa discussão sobre os clichês que circundam o continente africano renderam muita discussão nos nossos encontros e apareceram muito nas cartas, se tornando um forte elemento para a gente trabalhar a Lei 10.639/03, que obriga o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas públicas e particulares. E para finalizar a nossa aula de hoje, eu gostaria de indicar 2 leituras. A primeira é esse livro aqui, olha, Epistemologias do Sul, do Boaventura Souza Santos e da Maria Paula Menezes. Esse é um livro bastante interessante. Os autores vão questionar essas epistemologias dominantes a partir de um olhar mais decolonial, mais sensível para essas questões do mundo. E a outra leitura é esse aqui, olha, Nefidilili, Eu Estou Viva, da Sandra Eichschmidt. A Sandra é uma educadora Waldorf brasileira que vai para a África do Sul trabalhar nas escolas sul-africanas e ela relata as peripécias dela aqui nesse livro. E se você ficou com alguma dúvida ou quer me perguntar alguma coisa, você pode me escrever nesse endereço de e-mail que está aparecendo ao lado. Foi um prazer e a gente se vê numa próxima. Samba, samba, sambolele. Samba, samba, sambolele. Pisa na barra da saiola. Samba, samba, sambolele. Samba, samba, sambolele. Pisa na barra da saiola. Samba, samba, sambolele. Samba, samba, sambolele. Samba, samba, sambolele. Samba, samba, sambolele. Samba, samba, sambolala. Samba, samba, sambolala. It's nice, very good. Oh, oh.